Parece que as coisas não andam muito bem. Nós vamos ao vivo direto para o Canadá. Você vai ver imagens ao vivo do primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, que renuncia neste momento ao cargo de líder do Partido Liberal. Vou trazer para vocês mais um vídeo agora que confirma isso. Olha só o que está acontecendo. E nós estamos pedindo quem foi anistiado por cometer crime. Vou trazer para você aqui, mas antes, esmaga o dedo no like, deixa o seu joinha aqui para fortalecer o nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E eu quero a sua opinião. Será que essa atitude que eu vou trazer para vocês aqui agora, que é muito séria, pode afetar as eleições para 2025? Deixe aqui nos comentários. Vamos acompanhar agora esse vídeo que é extremamente importante para a população. Não existe nada outro que tenha mais importância do que a anistia. Veja bem, Cris, nós estamos pedindo, nós estamos lutando para agaranhar os votos, para fazer a anistia de quem não cometeu crime, e nós estamos pedindo quem foi anistiado por cometer crime, por quem foi deportado por crime de assalto de banco, por matar pessoas, assaltos, por sequestrar embaixador. Essa gente que está falando na grande mídia, que foram anunciados, que receberam anistia e que estão por aí dizendo anistia zero, não há anistia, não há anistia. Senador, vou te interromper rapidinho para deixar claro que o senhor está falando que talvez as pessoas mais jovens aí da nossa audiência não estejam entendendo a comparação que o senhor está falando. Quando o senhor fala de assaltante de banco, não é que senadores e deputados pró-liberdade para os presos políticos do 8 de janeiro queiram libertar assaltantes de agora, do século XXI. Não, é gente lá do passado, né? É bandido velho, é Dilma, né? Zé Genuíno, né? Disseu e companhia, né? Uhum. E até para essa nova geração, em 64, eles nunca lutaram por democracia. Esse nome, essa coisa, é uma palavra conservadora, democracia. Opa. Família, né? Família. E o Gabeira fala com muita propriedade, e também com o Jorge lá, que é presidente do PV, o maior defensor do aborto no Brasil, que é de esquerda, que eles queriam uma ditadura do proletariado, eles não queriam nenhum tipo de democracia, e disse mais, se os militares nos fez mal, nós fizemos muito mais a eles. Então eles assaltavam banco, eles mataram pessoas e foram anistiados pelo governo militar, assinado por Figueiredo, João Figueiredo, a anistia desses que voltaram, se elegeram para a Constituição de 88 e votaram numa Constituição que o Ulisses chamou de Constituição Cidadã, mas, na verdade, é uma Constituição para nós aqui, que sabemos que é uma Constituição com viés muito mais ideológico do que um viés republicano democrático de verdade. Você lembrou bem, porque senão essa nova geração não vai entender. Então nós estamos falando de anistia para quem não cometeu crime, e quem cometeu o crime foi anistiado, voltou e virou deputado. Isso. E lá em agosto, né, senador, teve uma audiência pública muito importante no Congresso para falar exatamente sobre a questão da anistia, os presos políticos do 8 de janeiro, relembrando também a morte criminosa do Clériston, o Clezão, né, que foi preso provisoriamente, ficou 10 meses sofrendo horrores na cadeia, com 8 pedidos de soltura até pela própria PGR, não analisados pela Justiça, enfim. E naquela audiência já teve um pronunciamento a favor de anistia de uma parte considerável dos senadores. De lá para cá mudou a quantidade, o número de senadores adeptos da ideia da anistia para os presos do 8 de janeiro? Não mudou. Não mudou aqueles que verbalizam, mas existem aqueles que fazem parte, estão juntos, mas não verbalizam, e existe muito medo, né? Eu não entendo o que é medo, assim. Medo ao Alexandre de Moraes, alguns outros concordam com a anistia, mas são comprometidos. Eu acho que não sei como uma pessoa que não é de esquerda ainda faz parte da base, né? Mas isso é de qualquer de um governo como esse, eu não sei que tipo de base é. Mas com relação à anistia, certamente nós teremos um número muito maior do que aquele que nós somos, que fazemos oposição de fato direta ao governo. A oposição de fato direta ao governo tem muitos poucos, né? Mas com relação
ao dia 8, com relação às pautas conservadoras, que diz respeito a gênero, a droga, aborto, há uma convergência, independente das confissões religiosas. Eu espero, Cris, na minha conta, é que a gente tenha realmente uma maioria para poder fazer essa anistia. Muitos que estão calados, que fazem parte do governo, até que fazem parte do mesmo grupo que comanda a mesa e que estão trabalhando para continuar comandando a mesa, que hoje, na verdade, o Senado virou um puxadinho do governo federal, e um puxadinho maior, né, com mais ostensividade do STF, né? O STF tem um poder sobre o presidente do Senado, que é uma coisa violenta, né? Mesmo esses que pertencem a esse grupo têm um pouco de bom senso com relação à questão da anistia e à questão dos crimes, até porque tem família, são cobrados nos seus estados, no dia a dia, mas alguns dizem que não vão para o confronto porque não gostam de confronto, não vão para a bola dividida porque não gostam de bola dividida e tal, tem a dele, na hora de votar vai votar e tal, e aí uns 3, 4 ou 5 acaba fazendo essa bola dividida aí, sabe, em nome de todo mundo. Mas a questão da anistia, eu acho que, com fé em Deus, a gente espera a maioria no Senado. Mas aí não tem previsão de quando vai a votação, então, né? Eu acho que nós não podemos deixar votar nada, né, depois dessa tal eleição da mesa aí. Eu acho que nós temos que unir as duas casas, né, e não deixar votar nada, até que se vote a anistia. E eu acho que isso deveria ser um acordo de partidos. Eu não sou líder nacional de partido, não sou líder de nada, sou apenas presidente do meu partido, do meu estado, mas os líderes de partido conservadores deviam botar o pé na porta e dizer, eles vão tomar posse, mas a partir daqui, os partidos conservadores só se movimentarão a partir da movimentação da anistia. Fora da movimentação da anistia vai parar. Já está parado mesmo, né? A picanha já está valendo quase $1 milhão. Então, quer dizer, não tem mais o que reclamar, né? Farinha, um quilo de farinha está custando 20 conto, um quilo de farinha, né? Então não tem mais o que reclamar. Eu acho que tem que parar tudo. Depois que votar isso aí, a gente toca a vida. Porque nós já cruzamos um ano sem orçamento, imagine você, sem orçamento, de propósito, né? Porque já se esticou tanta lei de responsabilidade fiscal que não tinha mais nem como colocar alguma coisa ali dentro. Então já se deixou para o ano seguinte, né? Porque todo orçamento é peça de ficção, e peça de ficção, toda vez que vota, já vem o contingenciamento em seguida. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, sem votar a anistia, eu proponho, já falei isso para o líder do meu partido, já falei para o meu partido, é que nós não votemos nada, cruzemos os braços definitivamente, sabe, em respeito a essas pessoas e em respeito ao país. E terão o apoio da população de bem, viu, senador? Com certeza, porque o senhor falou aí do seu estado, aqui no meu estado do Paraná, que eu acompanho muito de perto, a ideia geral da população que quer ver o Brasil andar para frente, até bem lembrado o senhor aí com a situação econômica do país, é que direita e esquerda façam esse fechamento de pauta aí e votem a questão da anistia, porque o país não anda mais enquanto ele continuar afundado nesse caos jurídico, com o STF julgando questões que não são da alçada dele e o Senado calado, e o Congresso calado, né? O Senado e a Câmara. Com ressalvas, né? Com algumas ressalvas, né? Alguns estão gritando no excesso porque a maioria está calada, né? A maioria está calada. E o comportamento dos que se calam acaba arrastando os bons para a vala comum, né? Para a vala comum. Mas isso não é motivo para que a gente possa se calar. Essa gente não sabe, né? Eles têm medo, né? O medo deles vem travestido de bom senso. O medo, normalmente, ele vem travestido de bom senso, né? Está com medo e fica dizendo, não, vamos esperar mais um pouco, vamos ter bom senso, vamos apaziguar o país. Você vai apaziguar com quem? Você vai apaziguar com um cara que já jogou a gasolina, riscou o fósforo? Você vai convencer ele que é ele que vai apagar o incêndio que ele fez? Isso nunca vai acontecer. Então, a gente faz o enfrentamento, né? Todos nós brasileiros, independente de sigla partidária, né? Que amam esse país, não estou falando de esquerda que ama Ramais, né? Não estou falando dessa esquerda maldita que ama o MST. Estou falando de pessoas de bom senso. Nós temos aí uma série de partidos
né, que se dizem de centro-direita e de direita, a mim sou chamado de extrema-direita e outros também. Mas nós nos juntarmos nesse momento, esse centro aí, mesmo centrão, centro-direita, como eles falam, né? E quem está no centro está muito mais tendente a ir para a esquerda, mas esses que têm tendência para ir para a direita, de direita, e nós que somos de direita, nos juntarmos e dizer, olha, encerrou a farra do boi, não vota nada. Ou vota anistia ou não vota nada. Até porque já não vota nada mesmo. Tudo que vai para o Supremo, o relator é Alexandre, certo? E tudo que a casa diz que vai votar, eles já antecipam com a entrevista de Gilmar. Eles podem até votar lá, mas a gente aqui resolve. Exato. Onde é que nós... Esse vídeo aqui não é sobre religião, é um vídeo sobre liberdade, sobre para onde o Brasil está indo, sobre o nosso comportamento na comunidade internacional. Um sobrevivente daquele fatídico 7 de outubro de 2023, um sobrevivente, que estava naquela festa nova, uma festa de música eletrônica, inclusive uma brasileira, Rafaela, o nome dela, fala muito bem de como é que foi aquele dia, né? Como é que ela sobreviveu embaixo de cadáveres que foram executados a tiros e depois incendiados, fora as mulheres estupradas naquela ocasião. E esse sobrevivente, ele é um soldado, bravamente fez parte da contraofensiva de Israel para se defender, porque é o mínimo que eu espero de um país que não reaja à altura a esse tipo de terrorismo, certamente não é um país que merece sequer o respeito. Então, primeiro, a nossa solidariedade a todos os soldados da IDF, as Forças Armadas de Israel, que estão batalhando e lutando contra pessoas que metem faca na barriga de mulheres grávidas na frente dos maridos para assassinar os seus bebês ainda fetos. Um meu apoio total a todos os familiares que tiveram seus bebês com as cabeças cortadas. Você imagina isso? Alguém entra na tua casa, corta a cabeça do teu filho, estupra a tua mulher, depois taca fogo nela viva, e quando você consegue pegar uma arma e atirar na pessoa, vão e falam, mas ele estava desarmado, ele estava só com uma faca. Está muito claro que já não é mais algo entre direita e esquerda. É entre saber discernir entre o bem e o mal. Infelizmente, uma pessoa do judiciário brasileiro optou, porque eu não posso admitir que uma pessoa não consiga enxergar o que é o certo e o que é o errado numa situação dessa, ela preferiu dar ouvidos a uma advogada, que inclusive já foi detida por pichação, e acatou o argumento, não de palestinos, que é um povo oprimido, que vive debaixo do comando do Hamas, e qualquer coisa que tente fazer é cruelmente assassinado, mas atendeu aos anseios de terroristas. Esse soldado sobrevivente do 7 de outubro, que estava aqui no Brasil, tentou prender, tentou prendê-lo, mas graças a Deus, ao sensacional serviço de inteligência israelense, notoriamente famoso no mundo inteiro, ele conseguiu sair, ser avisado antes e saiu do Brasil. O Brasil é um país hoje que certamente é qualificado como antissemita, um local que não é seguro para judeus. E entenda o seguinte, a esquerda pode hoje estar dando todo o suporte necessário para essa perseguição a judeus no Brasil. Mas amanhã, se ela tiver a oportunidade, ela fará o mesmo com cristãos, que eles tanto odeiam. Invadem igrejas, tentam colocar PL 122 para calar padres e pastores, prendê-los por homofobia, quem sabe. Vocês estão vendo senhoras de 70 anos de idade, 71, como Iraci Nagash, que é presa, acusada de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Uma pessoa que não consegue arremessar uma pedra está sendo tratada como terrorista pela esquerda. Que depois ainda enche o peito para falar sem anistia. Eles que foram beneficiados com uma anistia em 1979. Eles que mataram autoridades estrangeiras, sequestraram embaixadores, aeronaves, foram para Cuba. Esse mesmo tipo de pessoa. Entenda que não tem aqui uma questão entre direita e esquerda, mas somente os deputados de direita, os parlamentares de direita, é que defendem o lado de Israel. E eu vou ser sincero, não por ser somente Israel, mas por conseguir imaginar e ter compaixão da dor alheia, por entender o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal, nessa guerra que a gente sabe que ela é muito mais do que física e material, é uma guerra espiritual. Então, o meu total repúdio a todos os membros do judiciário que querem prender sobreviventes do 7 de outubro, que apenas fazem a sua legítima defesa.
Se nós quisermos um dia sonhar com paz naquela região, você tem que neutralizar o Hamas, o Hezbollah, a Al-Qaeda, o Boko Haram e todos esses grupos. Porque Israel é o único exército no mundo que avisa, manda uma mensagem aos celulares com o endereço certo de onde ele vai bombardear. As bases terroristas. Só que as bases terroristas, elas comumente ali naquela região, elas ficam em hospitais, em escolas, em prédios onde estão civis. E quem não deixa as pessoas saírem dos prédios? O próprio Hamas, que quer aumentar o número de vítimas inocentes civis para depois sair pelo mundo dizendo que Israel está matando, né, civis inocentes. E aí eu faço a pergunta para você. O cara entrou na tua casa, decepou a cabeça do seu filho bebê, estuprou a tua mulher, tacou fogo nela, se escondeu no local, junto com várias outras pessoas ali que ele domina. E aí, o que você vai fazer? Você vai permitir que aquela pessoa siga viva, cometendo mais atrocidades, porque esse é o ideal de vida dela? Ou você vai assumir, né, os riscos para tentar neutralizá-la? Eu te falo, sem sombra de dúvida, pela minha família, pelo meu país, pelos meus filhos, eu boto um condomínio inteiro abaixo. Se nós quisermos ter paz naquela região, onde está o pessoal da linha de frente, combatendo os selvagens que querem acabar com a sociedade ocidental, tal qual nós conhecemos, se nós quisermos termos uma sociedade civilizada, nós temos que apoiar Israel. Porque os judeus lá, os israelenses, na verdade, porque na IDF tem muçulmano, tem judeu, tem cristão, tem tudo. Ali sim existe liberdade religiosa. Eles são só a linha de frente. Vocês não estão vendo na Europa o que os grupos terroristas fazem na Europa? Depois de dominar lá, vocês acham que eles vão para onde? Essa é uma guerra de todos nós. Na Argentina teve 2 atentados já nos anos 90, em 92 e 94, né, contra a AMIA, né, a sociedade israelita, e contra a Embaixada de Israel. E depois fugiram, inclusive, utilizando a tríplice fronteira. Mas isso daí não interessa, né, ao governo Lula. Não interessa ter uma política de fronteiras efetiva, não interessa em denunciar esses terroristas para o mundo. Muito pelo contrário, eles estão tomando partido do lado dessas pessoas. Então, se você é israelense, se você é judeu e você apoia a esquerda, você está praticamente tendo uma política suicida. Se você é cristão e apoia esse governo, você também não conhece o inimigo contra o qual nós aqui estamos lutando. Então, pela civilização, pelo senso de humanidade, para preservar as mulheres, pelo direito dos bebês que não conseguem se defender, e de tantos outros que foram arrastados por carros e até hoje seguem sequestrados. Até hoje tem gente sequestrada. Mais de 1 ano, criancinhas, bebês sequestrados, e o Brasil sequer consegue se colocar do lado das vítimas. É simplesmente asqueroso, repugnante, nojento que nós tenhamos autoridades como essas aqui no Brasil. Vida longa a Israel, vida longa aos verdadeiros direitos humanos e muito cuidado, porque já dizia lá em Sun Tzu, né? Se você não conhece o seu inimigo e conhece a si próprio, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, sempre que você entrar num campo de batalha, você será derrotado. Que Deus abençoe o Brasil. Vamos ao vivo direto para o Canadá. Você vai ver imagens ao vivo do primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, que renuncia neste momento ao cargo de líder do Partido Liberal. Justin deve permanecer como premier até a escolha de um novo líder. Ele assumiu o posto em 2015. A crise política começou no mês passado, depois da vice-primeira-ministra e também ministra das Finanças pedir demissão, segundo ela, por desacordos políticos. Trudeau também perdeu popularidade por causa do aumento no custo de vida da população. Se a saída imediata for confirmada, parlamentares devem pedir por uma eleição rápida, principalmente por causa da relação delicada com o novo governo dos Estados Unidos, porque Donald Trump já fez várias, digamos, ameaças para o Canadá, afirmando que vai taxar o país
em 25% nas relações comerciais entre os dois países, e isso seria um grande impacto financeiro, porque nós sabemos que Canadá e Estados Unidos são grandes parceiros comerciais. Neste momento, então, ele faz essa renúncia porque o partido dele disse que não há força para manter o partido no governo, então essa renúncia. Claro que a gente aqui na Record News vai continuar acompanhando todas as informações ao longo do dia e também, principalmente, se ele já vai renunciar agora ou não, porque aí tem toda aquela questão burocrática de escolher um novo nome, principalmente com a chegada de Donald Trump, que agora, dia 20, assume os Estados Unidos. A chance dele ser preso é muito maior do que dele conseguir fazer um discurso, por exemplo, a céu aberto. A Venezuela não é uma democracia, embora o presidente Lula da Silva, quando recebeu o ditador Nicolás Maduro com tapete vermelho, logo nos primeiros meses de governo em Brasília, chame de democracia relativa. É preciso ajustar a narrativa aqui e acolá. Não é uma democracia, é uma ditadura sanguinária, uma ditadura que fez mortos, que tem presos políticos, que não admite oposição, onde não há mais liberdade, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de pensamento, não há liberdade de expressão e que tem a força à sua mão. Um ditador que age com o exército e com a sua própria polícia, a sua guarda pretoriana. Então, é claro que é arriscado. Agora, quanta diferença o presidente da Argentina, Javier Milei, um defensor das liberdades, receber aquele que, se fosse uma eleição de verdade, de fato, seria o futuro para a Venezuela. O Edmundo, mas não foi o que aconteceu. Houve uma fraude grotesca que o Brasil avaliza, o Brasil é cúmplice dessa fraude. O projeto chavista, continuado por Nicolás Maduro, né, pupilo de Hugo Chávez, é o modelo ideal do PT. Não à toa o PT chancelou tudo o que aconteceu na Venezuela. É pouco crível, né, alguém achar que o PT emitiria uma nota de apoio a Nicolás Maduro sem que o Lula avalizasse. Tudo, não existe, o PT não existiria sem o Lula. O Lula é o dono do PT, sempre foi, o líder máximo. Então, o que o PT fala nas suas notas oficiais, aquilo que sai da boca da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Farias, é aquilo que o PT, é aquilo que o presidente Lula pensa. Mas que ele foi, de alguma forma, impedido de falar abertamente, ele teve de ser um pouco mais comedido, porque os comentaristas da Globo News, da Rede Globo, passaram a criticar o que havia acontecido na Venezuela. Então, ele precisou ajustar a sua fala à sua assessoria de comunicação extraoficial, mas muito bem paga na televisão, né? Entre outros veículos também pagos com dinheiro da Secretaria de Comunicação, dinheiro nosso, que o governo repassa para essas redações. Então ele teve de ajustar o discurso, mas o Brasil nunca condenou de verdade o que aconteceu. Se você perguntar a portas fechadas para o Celso Amorim, que é o chanceler informal deste governo, o chanceler de fato é o Mauro Vieira, mas é decorativo. O chanceler de verdade, quem determina os rumos da diplomacia brasileira, que vive sua hora mais infame na história, pelo menos desde a redemocratização, é o Celso Amorim. Pergunte a ele o que ele pensa sobre a Venezuela. Por que o Brasil não por que o Brasil não repudiou lá atrás, logo depois da fraude, junto com a Colômbia, que é comandada por um terrorista, pelo Gustavo Petro? Por que o Brasil não assinou lá na OEA uma sanção, um pedido de explicações? Não, o Brasil adotou um discurso, vamos aguardar as atas que nunca apareceram, vamos aguardar informações que nunca vieram. E aí levou uma alfinetada do Nicolás Maduro, porque afinal de contas a Venezuela, aliás, é uma das grandes devedoras, né, do Brasil. 1,7 bilhão de dólares. BNDES, a usina de Bolívar, que é a principal, o metrô de Caracas, entre outras obras. E finalizo, Paulo, o que será que o Nicolás Maduro sabe sobre o Lula? Sabe sobre o PT? Sobre o Brasil? Sobre corrupção? O que será que ele sabe que faz com que o Lula entre nesse teatrinho?